Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais uma vez vamos ler. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus, nós te louvamos nesta noite e te glorificamos, ó Jesus querido. E pedimos que o Senhor, Santo Espírito, possa nos trazer a revelação da tua palavra e ir de encontro aos corações nesta noite, e que a semente, meu Deus, possa cair em boa terra e gerar bons frutos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Leva cativo todo pensamento contrário, tudo que não provém do Senhor nesta noite, que o Senhor possa destronar, meu Deus, e lançar de volta ao inferno, e que a única coisa que prevaleça neste lugar seja a tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podei vos assentar, irmãos. É com alegria, irmãos, que nós nesta noite podemos ver a manifestação do poder de Deus. Eu quero começar nesta noite falando algo que me tocou enquanto o coral de homens estava aqui cantando. E é não com vergonha, mas com alegria, que eu gostaria de partilhar aos irmãos, eu acredito que muitos sabem, sobre a vida do irmão Wilson. Hoje um homem salvo, liberto, transformado pelo poder de Deus. Eu me alegro em ver hoje o irmão Wilson, um homem que não por vergonha, irmão, me permita falar, por diversas vezes eu o encontrava nas ruas, um pouco, não mais sóbrio, um pouco elevado devido ao uso do álcool, mas em nenhum momento o senhor Wilson um homem que faltava com respeito, muito pelo contrário, um homem sempre, pelo menos para comigo, me tratava com muita cordialidade, sabe, e eu podia ver um sorriso sempre no olhar dele, mas um sorriso que faltava álcool, e Jesus o encontrou, e hoje eu acredito que ele, como os outros, pode ter a certeza que vai ouvir o seu nome ser chamado por Jesus. O Emanuel, o Deus vivo, que veio a este mundo e se fez carne, que se tornou maldito na cruz, para salvar o irmão Wilson, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. O Emanuel, que foi a um ventre humano, como nós lemos, e ele seria chamado Jesus, o Emanuel, o que viria tirar o pecado do mundo para nos dar salvação. A Bíblia fala no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que ele era o mistério que estava oculto desde os séculos e das gerações. Agora, todavia, ele se manifestou aos santos, ao qual Deus quis dar o conhecer, que seja a riqueza da glória, desde o mistério entre os gentios, que é Jesus Cristo,
em nós a esperança da glória. Jesus é a nossa esperança hoje, irmãos. É a esperança que estava oculta desde antes da fundação dos séculos, desde antes da fundação deste mundo. A esperança que estava oculta, mas Deus o revelou a nós. Jesus que veio a este mundo e se fez propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia fala que ele foi como ovelha muda para o matadouro, e se fez maldito por mim, se fez maldito por você, para curar as suas enfermidades, para te trazer libertação dos pecados, dos vícios, da idolatria, do adultério, da fornicação, da prostituição, de tudo que nos separava do amor de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo para nos reconciliar juntamente com Deus. O mistério que estava oculto foi revelado a nós. Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 14, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia fala que nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João 1,16 diz também que pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. E o tema da mensagem desta noite é Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça. Nós podemos ver, irmãos, que Jesus, um homem tão bondoso, não é mesmo? Que atraía as pessoas. E nós podemos ver que o ministério de Jesus tinha algumas características específicas. Dentre umas que nós vamos falar aqui, que ele atraía as multidões. Lucas capítulo 8, versículo 42 diz que quando Jesus ia, multidões o seguiam e multidões o apertavam. Por quê? Porque Jesus tinha algo a oferecer a essas pessoas. Segundo, as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar. Jesus era manso, Jesus era humilde. Podemos dizer que Jesus era tranquilo, não é? Jesus, como o irmão falou aqui, ele era portador da paz, da tranquilidade, da humildade, se assim podemos dizer. E Mateus capítulo 14, versículo 21 diz que essa multidão, né, nós podemos ter um exemplo quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e ali alimentou cerca de homens, aproximados 5.000, sem contar mulheres e crianças, não é? Jesus tinha algo a oferecer. Muitos foram até Jesus, crentes, não crentes, pessoas que estavam ali para ouvir algo de Jesus. E Jesus pôde, neste momento, multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Podemos ver que o ministério de Jesus tinha uma qualidade magnética. Jesus era como um imã poderoso. Jesus atraía as pessoas, porque as pessoas já estavam cansadas de tanta promessa. Cadê o Messias que viria para resgatar o povo? Cadê o libertador do povo? Eles estavam esperando, irmãos, um grande rei que viesse com tropas, cavalos e cavaleiros fortes, que os livrasse da opressão daquela época. Mas, contrapartida, nós vemos o libertador que veio, humilde, nasceu numa manjedoura, né? Foi perseguido desde cedo, desde após o seu nascimento, que sofreu perseguição até chegar à sua morte na cruz. Mas veio ele, o libertador, não montado em cavalos, não com tropas e cavaleiros, mas veio o libertador da alma, veio o libertador do espírito, veio o libertador da mente, veio aquele que pode livrar o homem do império das trevas e o levar para um reino de amor, veio aquele para salvar e transformar, veio o libertador, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Outra característica que nós podemos ver que Jesus atraía as multidões com demonstração de amor sincero. Pastor Rick Warren diz num livro que as pessoas leem muito, que é Uma Igreja com Propósito, assim: não atraímos pessoas
apenas por causa de prédios bonitos e luxuosos que podemos construir, ou por causa de uma agenda cheia de programações interessantes, festivas, mas atraímos as pessoas, irmãos, por causa do amor de Deus e do calor humano que as pessoas encontram dentro da igreja. Podemos ir, irmãos, a diversos lugares. Podemos ir a um clube, podemos ir a uma boate, e ali nós nos deparamos com pessoas aparentemente alegres. Estão ali festejando, estão ali rindo, brincando, se alegrando. Mas quando retornam para as suas casas e se encontram entre quatro paredes, aquela alegria, ela é se esvaída. A alegria vai embora e começa a vir sobre ele uma tristeza, uma amargura e um rancor. Ele olha em sua volta e se vê vazio, num quarto fechado, sem ninguém para o ajudar. Hoje temos deparado, irmãos, com muita frieza em todos os lugares. E isso é para cumprir o que a Bíblia fala, que nos finais dos tempos o amor das pessoas iria se esfriar. E nós temos visto isso. Muitas pessoas com falta de amor, com falta de misericórdia, falta de perdão um pelo outro. Como o pastor Júlio bem disse aqui agora, nós podemos ouvir de outras pessoas que arrecadam alimentos, mantimentos, arrecadam roupa, cobertor, e nós estamos muitas das vezes parados, estáticos, sem agir, e vendo o nosso próximo, vendo aquele que está ali bem do nosso lado se perder e ir embora. E nós não temos feito nada, estamos omissos com relação a isso. Temos permitido que o amor esfrie do nosso meio. A Bíblia fala que os discípulos, eles eram conhecidos, sabe por quê, irmãos? Pela unidade que eles tinham, pelo amor que eles compartilhavam uns pelos outros. Onde está aquele povo barulhento, como diz a canção? Onde está aquele povo cheio de amor, cheio de misericórdia? Tem se esvaído do nosso meio. Temos estado altivos, temos estado fechados, temos blindado o nosso coração, irmãos. Temos nos afastado da comunicação interpessoal, temos nos afastado da comunicação com as nossas esposas, temos nos afastado com a comunicação dos nossos filhos. Quando nós vamos nos deparar, os nossos filhos se vão por caminhos tão tortuosos e botamos a mão na nossa cabeça: meu Deus, aonde que eu errei? Fomos omissos, ficamos calados. É igual aquele bonequinho que a gente vê, um bota a mão no olho, outro bota a mão no ouvido, outro bota a mão na boca. Não quero ver, não quero ouvir, não quero falar. Mas Deus nos chama a atenção, irmãos, para com isso. A Bíblia fala que: jovem vos escrevis porque sois forte e tendes vencido o maligno. Por que caminhos, irmãos, temos ido? E por qual caminho temos levado a nossa família? Jesus é o plano perfeito, é o mistério da graça que foi revelado a nós. Jesus é o único, irmãos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus amava as pessoas perdidas e gostava de passar tempo com elas. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, versículo 34, que Jesus andava com todas as pessoas, que ele comia, bebia, e as pessoas o chamavam de comilão, e falava assim: o vosso Senhor come e bebe com todo tipo de gente, pessoas boas e pessoas más. Mas uma coisa interessante, irmãos, que Jesus ganhava essas pessoas pela simplicidade. Jesus pegava ali, sentava junto com eles e começava a contar uma parábola.
expunha a eles a verdade de que só Ele era o caminho, mas Jesus não os ridicularizava pelo pecado que eles tinham cometido. A Bíblia fala que nós todos conhecemos daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, não é mesmo? Estavam ali prontos a apedrejá-la. Jesus chega com todo amor, carinho, não é? E confronta aqueles homens. Quem nunca teve pecado, que atire a primeira pedra. E eles vão saindo, vão deixando as pedras cair pelo chão. Jesus toma aquela mulher pela mão, levanta: filha, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então, irmãos, é esse o evangelho simples da graça, do Jesus que está disponível a todos nós. Ele não se fechou numa redoma de vidro, ele não está empalhado numa parede, pendurado numa cruz, com seus braços esticados e duro lá, não. Nem seus ouvidos estão fechados, impedindo que nos ouça a oração, nem sua boca tão pouco fechada, impedindo que fale a nós. Ele é tão presente como o ar que nós respiramos, e nós podemos senti-lo em todos os momentos, e ter a certeza de que vamos ouvir o nosso nome ser chamado por Ele. O amor, irmão, aproxima as pessoas, é como um imã, ele atrai. Agora, a falta desse amor, muitas das vezes faz com que as pessoas se afastem. Não é? Às vezes, olhamos assim, ouvimos falar: poxa, o irmão fulano, é tão agradável estar com ele, há um amor, aquilo atrai. Tem uma irmã na igreja de São Paulo, a irmã Gessé, esposa do fundador, pastor Rubens dos Santos. A gente, quando para conversar com aquela irmã, não tem um momento que ela não demonstre gratidão, não tem um momento que ela não demonstre alegria no coração, não há um momento que ela esteja com o seu rosto fechado, sempre há um sorriso. Há uma amiga minha, ela agora tem caminhado junto com Jesus, pouco a pouco. Uma vez eu virei para ela e falei assim: minha amiga, eu gostaria de ter um pouco da tua força, porque você nunca se abate, você está sempre alegre, você está sempre feliz. Quantas vezes nós nos abatemos, irmãos, por problemas diversos, por tristezas que vêm aos nossos corações, mas Deus nos faz forte, e é na fraqueza que Ele nos fortalece, e aí nós podemos continuar e seguir em frente. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor. E a quarta característica do ministério de Jesus fala que Jesus atraía as multidões, indo de encontro às suas necessidades. Jesus reunia, como eu falei, contava as parábolas, expunha as necessidades daquelas pessoas e não deixava de comunicar a elas a verdade. E o que é que está te faltando nesta noite? Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você busca a solução? É cura? É salvação? É libertação de um vício? Da prostituição? Da idolatria? É a cura de um filho, de um parente? É a libertação do filho do uso das drogas? Qual é a necessidade? É a restauração do seu casamento? Jesus está aqui nesta noite, e Ele é apresentado a vocês, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para fazer o impossível acontecer na sua vida. E a quinta característica diz que Jesus atraía as multidões, aceitando o pecador, mas tratando dos pecados. Jesus jamais disse para um deles assim: vai, se endireita, que depois você vem para estar junto comigo. Não. Jesus sempre os chamava para perto de si, não é mesmo? E tratava. Fazia com que eles pudessem trazer à mente os seus pecados e os seus erros e deixassem. E assim, nesta noite, Jesus não está interessado, irmãos, com o que você fez ou com o que você deixou de fazer.
Jesus quer o seu coração. Seja qual for o seu pecado nesta noite, que você tenha cometido, seja um erro, seja um delito, Jesus quer você primeiro. E depois, Ele vai começar a te tratar. Muitas das vezes ouvimos das pessoas: não, eu tenho que consertar algo na minha vida e depois eu vou seguir a Jesus. Não, irmãos, vem seguindo Jesus, vem com 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 Jesus, porque Ele vai tratar de você muito melhor do que qualquer médico, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer clínica de recuperação. Jesus vai tratar de você, irmãos, e Ele vai te libertar perfeitamente, e você vai ficar livre de tudo isso. Eu conto aqui diversas vezes que mamãe, quando vinha para a igreja, ela vinha com o cigarro na mão e a Bíblia na outra, deixava o cigarro lá no portão e com a Bíblia, depois vinha para a igreja, depois quando voltava para a igreja, pegava o cigarro, acendia novamente, e era a Bíblia na mão esquerda e o cigarro na mão direita. E quantas vezes, irmãos, e quantos outros irmãos não fazem isso ou fazem coisas piores, não é? Mas vem com Jesus, irmãos, vem com Jesus, não tem problema não, vem com Jesus, não tem problema não, vem com Jesus, porque Ele vai te libertar disso, vai te libertar do pecado, vai te libertar da idolatria, vai te libertar de tudo que te aprisiona e vai te dar a libertação de tudo isso. Jesus era diferente, e Ele disse assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Irmãos, Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça revelada, é um pacto, uma aliança de amor que foi revelado a nós. Foi um pacto que selou a nossa salvação, a libertação dos nossos pecados, porque o castigo e a punição que era para mim e era para você, Jesus levou sobre si. E hoje nós podemos ter a libertação de todo pecado e a cura de toda enfermidade, porque Ele foi como uma ovelha para o matadouro e foi imolada, quieta. E o silêncio, enquanto Ele estava indo para a cruz, deitaram Jesus naquele madeiro, de repente houve-se um silêncio, e do nada começa a ouvir um barulho, começam a ouvir um barulho, e o céu se cala, e a terra fica quieta, enquanto o Filho de Deus está sendo pregado naquela cruz. As suas mãos estão sendo furadas, os seus pés estão sendo traspassados por pregos, por cravos, e à medida que a martelada é dada, ali vai sendo cravado o meu pecado, e à medida que o sangue de Jesus vai escorrendo na terra, o meu corpo vai sendo purificado, e à medida que o sangue de Jesus vai descendo no madeiro, nós somos libertos de toda a idolatria, e nós somos libertos de todo o pecado, e nós somos libertos de toda a feitiçaria, e houve silêncio no céu, e houve silêncio na terra, enquanto o Filho do Homem, o Filho de Deus, estava sendo pregado naquela cruz. Mas depois houve-se júbilo, quando Ele ressuscitou, e a morte foi vencida, e nós podemos ver que o pacto finalmente foi selado, com a morte de Jesus na cruz, e a salvação me alcançou, e a salvação te alcançou, a salvação dos nossos pecados. Quando não havia mais jeito, quando não havia mais solução, quando não havia mais jeito para mim, a graça de Jesus me alcançou. Quando não havia mais solução para a sua vida, o amor de Deus te alcançou. Quando não havia mais solução para os discípulos, Jesus se aproximou deles e disse: venha após mim, siga-me.
E a Bíblia fala que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Podemos ver Pedro, irmãos, um homem bronco, um homem grosso, um homem, se assim nós podemos dizer, estúpido, ignorante. E podemos ver que se tornou um dos maiores discípulos de Jesus, chegando ao ponto de ser crucificado. Podemos imaginar, irmãos, Pedro ali sendo crucificado, e a história conta que ele foi crucificado, ao contrário, de cabeça para baixo, sendo sufocado pelo seu próprio sangue. Imaginemos, irmãos, Pedro declarando naquele lugar: invertam essa cruz, porque eu não sou digno nem de ser crucificado como meu Senhor. Inverta essa cruz, me bote de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como Ele, porque eu estava perdido e Ele me achou. Eu estava sem solução nenhuma e Ele me salvou da morte, Ele me salvou desta morte, e hoje eu sou livre. Imaginemos Pedro declarando isso: eu estava sem solução, eu estava perdido ao caminho, mas Jesus me achou, e Jesus nos achou, e Jesus está aqui nesta noite para te resgatar do poder da morte e te dar salvação e vida eterna. Quando tudo parecia perdido, irmãos, Jesus nos resgatou. Ele é o plano perfeito, é a graça, é a libertação, é a transformação de vida, da alma, da mente e do espírito, que faz do nada tudo, que faz do homem miserável assentar entre os homens doutores deste mundo. O que me vale ser conhecedor de tantas coisas, ser doutor da lei, ser doutor da saúde, ser doutor da área contábil, se eu não tenho Jesus na minha vida, isso será inútil, isso não valerá de nada, se eu não tiver amor e misericórdia pelas almas, pelas pessoas que estão perdidas neste mundo, morrendo de frio, como disse o pastor, morrendo de fome. Isso de nada me valerá. Deitar numa cama luxuosa, deitar numa cama confortável, não estou dizendo que isso seja pecado ou errado, mas se eu ver a necessidade do meu irmão e não me compadecer daquilo, isso os discípulos tinham em comum. Eles se davam um para com o outro, eles compartilhavam as suas necessidades, porque aprenderam isso com Jesus. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você nesta noite. Jesus é o plano perfeito, é o mistério da graça, que estava oculta desde antes da fundação do mundo, e Ele se revelou a nós, com graça salvadora, de amor e de misericórdia. E é esse Jesus que está aqui nesta noite, e quer transformar a sua vida. Coloque-se de pé nesta noite.